Neste momento, áreas de instabilidade chegam ao sul do Rio Grande do Sul. A gente consegue ver as formações aqui pelo satélite. O radar meteorológico também pega aqui instabilidade, aí chegando aí na divisa aí com o Uruguai. E os modelos seguem mantendo aí a instabilidade para as próximas horas e alguns pontinhos mudaram aqui. A gente já vai ver em seguida. O IMET mantém os seus alertas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Temos um alerta aí de tempestade válida até meia-noite. Pega aí boa parte do estado, deixa a parte leste de fora. Um alerta de primeiro nível, que pode ter chuva aí até 50 milímetros, vento acima de 40 quilômetros por hora e aquele risco isolado aí de granizo. E ontem tivemos, né? Ontem a gente teve algumas regiões que tiveram aí temporais completamente isolados. E o maior ponto de atenção fica aí para a região centro-noroeste do estado. Pega aí São Borja, pega ali Garruchos, Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo. Então, esta é a região aí do estado, entre os alertas do IMET, que está suscetível aí a maior condição de temporais hoje. Quando a gente olha a simulação de temporais, a gente vê um potencial energético de tempestades, principalmente aí nessa região centro-noroeste ao norte do estado do Rio Grande do Sul. Isso não significa que a gente não possa ter em outras regiões aí, porque a gente tem um aumento da temperatura significativamente, vai bater aí a casa dos 35 novamente, ontem deu 34 aqui em Campo Bom, onde neste momento o céu está limpo, limpo, limpo de brigadeiro, sol radiante, temperatura neste momento de 23,4. Aqui os demais dados do observatório aqui, a sensação térmica já está em 24, já está acima um pouquinho da temperatura. Nosso ponto de orvalho em torno de 19,7, pressão atmosférica em 1013 hectopascais, sem chuva até o momento, umidade em 79%. O vento está bem tranquilo, na casa aí de rajadas de 15 km por hora. E a gente observa depois do amanhecer aí a pressão deu uma leve subida aí e agora se mantém aí mais ou menos estável. Então, para o restante do Rio Grande do Sul, pessoal, nas próximas horas, o que mudou um pouquinho e começa a indicar a possibilidade aí isoladas de pancadas de chuva final do dia na Grande Porto Alegre. Sim, senhores, lembram ontem na live que eu comentei que havia possibilidade de mudar esse quadro? Sim, há possibilidade na Grande Porto Alegre de a gente ter aí mudanças aí ao longo do final do dia. Eu estarei monitorando os radares, monitorando aí o desenvolvimento de formações e avisarei vocês aí nos grupos. Também Vale dos Sinos, também Serra Gaúcha, todas as regiões aqui a gente pode ter algumas formações à tarde e daqui a pouco aí até despejar aí alguns baldes d'água, exatamente, completamente isolados, mas podem ocorrer. Pelotas também pode ter instabilidade aí lá no início da tarde. A região de Jaguarão aqui deve chover aí de forma bem considerável. Região de Bagé também tem um pouco de chuva. A parte central entre Cachoeiro do Sul e Santa Maria também tem instabilidade aí praticamente toda a tarde. No Planalto Médio aí Juí, então tá dentro daquele alerta laranja do IMET. E a parte aí do norte do estado, divisa com Santa Catarina, também aí tem possibilidade de instabilidades, podendo chegar aí pancadas isoladas aí, formações à tarde, né? A maioria do Planalto aqui de Santa Catarina permanece aí numa condição da parte leste também, sem chuva aí, com a temperatura um pouco mais alta. Já o restante do litoral gaúcho aqui, acima aí de Rio Grande ainda pode ter instabilidade. A princípio não tem chuva hoje também, se estendendo por todo o litoral catarinense, chegando lá em Florianópolis, também aí muito sol à tarde, temperatura na casa de 30. Todo o litoral paranaense também sem chuva, Curitiba também sem chuva, com diminuição da nebulosidade e um pouco mais de sol, temperatura sobe um pouco, praticamente todo o estado do Paraná aí com pouca quantidade de chuva, mas destaca ali, por exemplo, em Pato Branco, a gente tem um aumento da nebulosidade, temperatura acima de 32, né? E chuva na volta. Então não se descarta a gente ter aí algumas nuvens possam provocar alguma coisa na região e à tarde. Mas em Cascavel aí praticamente nada, bastante sol entre nuvens. Lá em Maringá, Marialva, muito calor, Londrina também, muito calor, temperatura batendo na casa dos 35 graus. Presidente Prudente também, 35 graus. São José do Rio Preto, Três Lagoas, aí no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, muito calor em todo o Mato Grosso do Sul, passando dos 36, 37 graus. A metade oeste aqui de São Paulo, muito calor. A capital paulista também chega perto dos 30 graus, com muito sol, principalmente à tarde. Já o litoral paulista não chove em Itanhaém, não chove aí por enquanto em Santos, algumas condições
condições de instabilidade em direção ao litoral norte, lá em São Sebastião, Ubatuba. Pode ter aí pancadas aí isoladas ao longo do dia, principalmente à tarde. Já entre Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, também tem instabilidade aí ao longo do dia, muita nebulosidade. Mas no Rio de Janeiro, capital, praticamente não tem chuva, mas a nebulosidade aumenta à tarde, também ali em Duque de Caxias, também em Niterói, Maricá. Chove um pouquinho na Serra aí durante o dia, instabilidade leve. E a divisa aí com Minas, né, em direção de Juiz de Fora, então tem um pouco de instabilidade, principalmente final do dia até a noite. Santos Dumont, Barbacena, Conselheiro Lafayette, toda essa faixa central aqui da Belo Horizonte tem instabilidade aí, o tempo não fica firme, bastante nebulosidade e chuva à tarde. Já na região sul aqui praticamente não chove, a temperatura segue alta aí na casa de 28, 29 graus, condição de chuva bem pequena, e o norte aí de São Paulo muito calor, e também aí lá no Triângulo Mineiro, né, essa região aqui divisa do Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso sem chuva e muito calor. Já para o Espírito Santo, a princípio segue o tempo firme, sem sol, bastante nebulosidade, alguma coisa muito isolada pode ocorrer na região aí de Vitória, algumas pancadas, uma garoa fina. Colatina também não marca nada de chuva. A região norte, nordeste, extremo leste aqui de Minas Gerais, a princípio não tem chuva, e já para o sul da Bahia, a gente tem lá Porto Seguro que pode passar aí dos 40 milímetros, também aqui Canasvieiras, tem chuva em Itabuna, tem chuva um pouco ainda em Salvador, entre manhã e tarde aí. Feira de Santana continua em instabilidade, Senhor do Bonfim também continua em instabilidade boa parte do dia, principalmente à tarde e noite. Então essa metade norte-noroeste da Bahia tem chuva concentrada, avançando aí, né, as demais regiões do Nordeste, Juazeiro do Norte, Mossoró, Sobral, Fortaleza, Teresina, tudo na média aí entre 10, 15 até 20, em alguns lugares 30 milímetros de chuva distribuídos ao longo do dia. E a faixa aqui mais central até Belém do Pará, a chuva pode bater aí índices acima de 30 milímetros em alguns pontos. É o ponto onde mais chove no Brasil hoje, nesta quarta-feira. O extremo leste do Nordeste, Natal, Recife, Maceió, Aracaju, sem chuva praticamente, sol aí e temperatura na casa de 30 graus. Quem está de férias, aproveite as férias lá na região do Caribe brasileiro aí, né? O Mar do Caribe brasileiro, como é conhecido Maceió aí, por exemplo. E para Manaus continua confirmando aí que não vai chover. Ontem a gente tinha essa leitura, hoje continua colocando, mas a chuva está muito perto, né? A gente tem uma situação aqui de ar quente segurando aqui essa estrutura, apesar de ter uma baixa pressão aqui. Por enquanto a instabilidade segue aí na parte sul do Amazonas, se estendendo até o Acre, chovendo o dia inteiro, até Porto Velho aqui também, Sinop, Novo Progresso, mas lá em Manaus a princípio segue a temperatura alta, acima de 35, e não chove no restante desta quarta-feira. Além dos 30 e poucos aqui em Porto Alegre, 27, 29 em Floripa, Cascavel 32, Londrina acima de 33, 34, 34, 35. Ó, a região aqui, ó, Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Presidente Prudente, tudo aqui nessa faixa aqui acima dos 35 graus. São Paulo 27, 29, o litoral aqui a temperatura começa a chegar perto dos 30 graus, 25 em Belo Horizonte, 26 no Rio de Janeiro, Salvador 27, Recife 28 e Teresina 29 graus com chuva. Certo, pessoal? Estas foram as atualizações desta quarta-feira da leitura do modelo europeu, esse MWF da rodada 0Z para o restante do dia. Muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, e se você tiver no celular, depois do gostei, puxa para o lado e deixa o botãozinho de hypar, que é muito importante para este vídeo. Também compartilhe e deixe seu comentário como é que está o tempo aí na sua região. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.